Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Temos aqui uns textos bem interessantes sobre o Daisaku Ikeda e a Soka Gakkai International, né? E vamos focar na proposta de paz dele de 1994. Isso mesmo. O Ikeda, que faleceu em 2023, foi o terceiro presidente da Soka Gakkai, depois fundou e presidiu a Soka Gakkai Internacional, a SGI. Ele dedicou a vida a promover a paz mundial. E a base era aquela ideia de revolução humana individual, né? Exatamente. A transformação de cada um como chave para a desnuclearização, para uma cidadania global. Essas propostas de paz anuais que ele escreveu de 83 a 2022 refletem muito isso. E a de 94, uma nova alvorada na história humana, ela surge num momento bem específico, logo depois da Guerra Fria. Um tempo de incerteza, mas também com alguma esperança, né? Vamos mergulhar um pouco nessas ideias dele naquele contexto? Vamos lá? Bom, para começar, o mundo estava meio confuso, né? Fim da Guerra Fria, e o Ikeda alertava para um risco ali de um isolamento, um nacionalismo por causa da recessão econômica. Aham. E aí ele joga uma palavra-chave: simbiose. O que ele queria dizer com isso exatamente? Olha, simbiose aqui é bem central. É mais que só coexistir pacificamente. É uma ideia de prosperidade mútua, sabe? Hum. Interdependência. Ah, entendi. E não só entre países, mas também, muito importante, entre a humanidade e a natureza. Para ele, isso só viria mesmo com essa revolução humana acontecendo em todo o mundo, uma mudança interna, né? Ele até cita o Gorbachev falando da importância de ir passo a passo, uma evolução gradual. Interessante essa conexão do individual para o global. E ele tinha um foco bem claro na Ásia, né? Principalmente no papel do Japão. Tinha, sim. Ele era erítico. Achava que o Japão precisava, acertar as contas com o passado da Segunda Guerra. Especialmente com os vizinhos asiáticos. Era um passo essencial para construir confiança. Faz sentido? E a partir daí, ele sugeria que o Japão agisse com mais responsabilidade e propôs até criar uma organização Ásia-Pacífico para paz e cultura. Tipo um fórum regional. Exato, inspirado na CSCE da Europa, sabe? A ideia era ter um lugar para dialogar sobre paz, direitos humanos, desarmamento, desenvolvimento, intercâmbio cultural e, olha que importante, incluindo ONGs, para dar voz às pessoas comuns, à sociedade civil. Essa inclusão das ONGs é um ponto forte. E sobre as instituições que já existiam, tipo a ONU? Ele também tinha ideias para ela? Com certeza. A gente estava ali perto do aniversário de 50 anos da ONU, em 95. E ele pediu uma reforma assim mais radical, especialmente do Conselho de Segurança. Sugeriu até um escritório asiático da ONU, falou da Índia ou talvez na Zona Desmilitarizada da Coreia, a DMZ, e, de novo, um maior envolvimento das ONGs. E a questão do Japão no Conselho de Segurança? Ele discutiu isso. Defendeu que, se o Japão buscasse um assento permanente, deveria usar a sua experiência pacifista do pós-guerra, sabe? Focar em contribuições não militares, ajuda humanitária, econômica. O tal poder gentil. Isso, o soft power. Ele usou esse termo. E estava bem alinhado com a visão do secretário-geral da época, o Boutros Ghali. E aqui fica bem interessante. Ele também olhou para as pessoas, né? Principalmente para a juventude daquela época. Falou de um certo desânimo, um vazio pós-Guerra Fria, talvez muito foco no materialismo. Falou sim, e é um ponto muito pertinente, eu acho. Ele percebeu esse vazio, sabe? Essa falta de rumo em parte da juventude. E aí ele usa a figura de Sócrates para dizer que não adianta só ficar pregando virtude antiga. Hum. É preciso mais. Um exame crítico profundo dos valores. Uma conexão humana de verdade, baseada no que ele chama de partilha do sofrimento, um conceito budista mahayana. Basicamente, cultivar empatia profunda. Empatia como base para a ação. Exato. Para inspirar os jovens a se tornarem cidadãos do mundo, de verdade. É um chamado por uma educação moral que valorize a empatia, o questionamento. Muito profundo isso. E voltando a propostas mais, digamos, concretas para a paz regional. A Península Coreana era um foco para ele, né? Sim, bastante. Ele propôs uma conferência de paz do Nordeste Asiático, juntando as duas Coreias, Estados Unidos, Rússia, China e Japão. Uma mesa grande. Bem grande. E teve uma ideia bem criativa para a DMZ, a Zona Desmilitarizada. Usar aquele espaço para um centro de reunião de famílias que foram separadas pela guerra. E até um centro de treinamento para países em desenvolvimento. Nossa, que visão!
reutilizar um espaço de conflito para paz. Pois é. E ele também tocou num ponto sensível: os direitos humanos dos coreanos que vivem no Japão. Defendeu o direito ao voto local para eles. Via isso como um passo essencial para a confiança mútua na região. Entendi. E para fechar, um tema que sempre volta nas propostas dele, o desarmamento. Fundamental, sempre foi. Ele lamentava muito que o tal dividendo da paz, aquela grana que ia sobrar com o fim da Guerra Fria, né, por cortar gasto militar, não tinha aparecido. É verdade. E criticava muito o paradoxo: os maiores vendedores de armas do mundo são justamente os membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU. Que ironia, né? Total. Então ele pedia redução do comércio de armas, conversão da indústria bélica para fins pacíficos e um tratado de proibição total de testes nucleares. O objetivo final: a abolição completa das armas nucleares. E ele sempre batia na tecla: a paz duradoura depende da iniciativa das pessoas comuns. Então, resumindo um pouco tudo isso, a proposta de paz de 94 de Ikeda é esse chamado forte para simbiose, para interdependência, para responsabilidade global e para ação cidadã, né? Mesmo num mundo cheio de incerteza. É um lembrete forte do papel central das pessoas comuns na construção da paz. Exatamente. E talvez a reflexão final que fica é: hoje, 30 anos depois, no mundo com outros desafios, talvez até mais complexos em alguns aspectos, como é que essa visão do Ikeda, de uma simbiose global que se constrói de dentro para fora, pela transformação de cada um e pelo diálogo entre culturas, como isso pode nos guiar hoje? Uma boa pergunta para a gente continuar pensando.